aquilo que a gente já viu até o momento, né? Então, na nossa primeira aula, a gente conversou sobre a questão da nossa relação com o dinheiro. Falamos, então, da questão do que é um desejo, do que é uma necessidade, como a gente deve avaliar isso, né? Principalmente na hora da gente tomar a decisão dos gastos. Mostramos a questão entre riscos e oportunidades. Então, nem sempre aquilo que parece uma excelente oportunidade, né, ela pode ser exatamente isso, ela pode envolver riscos, e esses riscos devem ser pensados e analisados. Muitas vezes e isso a gente vai conversar hoje também, né? Vocês vão ver o quanto isso se aplica hoje, né? Aquelas coisas que parecem assim, caída do céu, né? E na segunda aula a gente falou um pouco sobre o processo de endividamento na terceira idade. Falamos então das principais fontes de endividamento na terceira idade, né? Falamos bastante aí da questão do cuidado com crédito fácil, né? Como que a gente tem que ter cuidado, principalmente nessa questão do consignado, né? Cartão de crédito, como que, vamos dizer assim, eles passam, né? Muito essa questão, essa facilidade do acesso ao endividamento, né? Nessa fase da vida. E aí aquelas 3 palavrinhas que a gente conversou, né? Que eu vou pedir para a gente repetir hoje de novo, que é pare, pense e decida. Né? Então, vamos lá, todo mundo? Pare, pense e decida. Essas são as 3 palavrinhas que eu quero que vocês tenham sempre na cabeça, sempre que vocês tiverem uma decisão sobre dinheiro na vida de vocês. Né? Eu falo sobre dinheiro porque a gente está conversando sobre dinheiro, mas isso pode se aplicar em outras coisas da vida também, tá? E na nossa última aula, que foi a aula passada, né, que foi aquela aula que aconteceu na quinta-feira, porque a gente teve aquele problema lá da internet aqui em Palotina, a gente falou um pouco sobre a questão de organização financeira. E aí, a gente falou um pouco sobre os tipos de despesas, né, quais são os tipos de despesas, mas a gente fez tudo isso naquele contexto daquele vídeo, né, que mostrava um senhor, né, um pai, né, que teve aquela situação do filho, né, da família do filho morar com ele, e aí a gente viu, então, a importância da questão de uma reserva financeira, tanto para a questão do filho quanto para a questão do pai, e como que essa relação familiar, né, ela pode influenciar na saúde financeira, né, e o quão é importante, né, se conversar sobre dinheiro na família, o quão é importante a gente, então, né, ter um relacionamento mais aberto, né, e que a gente também não deve se sentir culpado ou também a gente não deve se sentir mal por não conseguir, às vezes, atender todas as necessidades daqueles que nos são queridos, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre uma questão, né, que não envolve, muitas vezes, pessoas queridas, mas também, né, aparentemente pode envolver, né, num outro contexto daquele que a gente está falando, mas em algum sentido sim, tá? E aí, o que acontece? Nesse período de pandemia, ou seja, a gente está falando aí no contexto em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, tá? Houve um aumento de 60%, tá, nos golpes contra idosos, tá? Principalmente, um crime é o principal que cresceu, que é o famoso 171, né? Então, aquele quando a gente fala assim, fulano é maior 171, né? Quando a gente quer, eu não sei se aqui, né? O pessoal fala, mas lá no Rio é o termo famoso, né? Fulano é 171, significa que ele é trambiqueiro, né? Que ele é malandro. É justamente porque o artigo 171 é o artigo que trata do crime de estelionato no Código Penal, tá? Então, assim, o que é o estelionato? Estelionato nada mais é do que aquilo, né, que é a pessoa tentar obter para si, tá, ou para outras pessoas, algum tipo de vantagem de maneira ilícita, né?
fazendo com que outra pessoa seja prejudicada, utilizando para isso algum artifício, alguma armadilha, né? Algum meio fraudulento. E aí a gente tem aqui, nesse fundo aqui, três, né, clássicos, né? Porque é um assunto meio pesado, então de vez em quando eu vou tentar a gente tentar dar uma brincada, mas que são os famosos irmão metralhas, né? Que tentam, né? E o objetivo da vida deles, para quem gosta de quadrinho, né? Ou, né, lia quadrinhos quando era criança, eu leio até hoje, para falar a verdade para vocês, que tentam, né, a vida toda dar o golpe em quem? Justamente no tio Patinhas, né? Que é o chefe do clã lá da família Pato, que é vamos dizer assim, o mais idoso da família Pato. Né? Então, assim, eu acho que os irmãos Metralhas, eles representam bem o que é uma quadrilha com foco em pessoas de terceira idade. Né? E isso acontece muito, tá, gente? Isso não é uma questão apenas de quadrinhos. É óbvio que não é. Isso é uma questão também relacionada. Eu vou pedir só um momentinho para vocês aqui, que eu acho que deu algum problema aqui. Espera aí. Aqui. Eu esbarrei no fio aqui, desculpa. Aí, isso também é uma realidade do dia a dia. E por que, né, que nesse contexto de pandemia aumentou? A gente vai ver. Mas entendam que isso sempre existiu desde que o mundo é mundo. Né? Desde que a gente ouve falar, isso acontece. Muitas vezes, né, por uma questão de que nessa fase da vida, né, as pessoas às vezes acabam ficando mais solitárias, ficando emocionalmente mais vulneráveis, né, e por conta disso, uma pessoa às vezes mais vulnerável emocionalmente, ela acaba também sendo uma vítima mais fácil, tá? Então, é por isso, né, que existem essas quadrilhas que são altamente especializadas, né? E, como dizia, né, a capacidade do malandro ela é infinita, né? Então, como dizia meu pai, né, assim, se o malandro usasse a inteligência dele para o bem, esse mundo estava, né, tava salvo. É literalmente uma diversidade muito grande, né? De golpes que vão ter. A gente, com certeza, eu acho que a gente não vai conseguir falar de todos aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, e que eu acho que é uma excelente dica, tá? É que vocês entendam que as aparências enganam, tá? E aqui eu botei, né, no fundo, vocês estão vendo aí, né, pessoas extremamente elegantes, né, pessoas jovens, felizes, em tese, você vai olhar para essas pessoas e você vai dizer assim, nossa, essas pessoas são altamente bem-sucedidas, né? Por que uma pessoa dessa aplicaria um golpe, né? Então, vamos lembrar assim, que a aparência da pessoa, a cor de pele da pessoa, a roupa que a pessoa veste, a descendência, o nome, nada disso é garantia, tá? Às vezes, né, vocês já ouviram falar da famosa ovelha negra, né? Então, no meio de um rebanho de ovelhas brancas, pode haver a ovelha negra. Então, a gente não deve julgar as pessoas pela aparência, principalmente quando a gente está falando de dinheiro. E por que eu digo isso? Porque a gente não sabe, né, literalmente, qual é a origem desses recursos, muitas vezes, ou dessa aparência. Né? E ela engana não só, né, na questão da aparência do bem vestir, tá?
Mas a gente também pode ser levado a ser enganado pela aparência do quê? Do coitadinho. Percebe? Então, assim, quem nunca já ouviu falar de um caso, né, ou quem já ouviu falar de um caso, de uma pessoa que é pedinte, quando na realidade não é, né? Quem nunca ouviu falar de uma pessoa que se passa por pobre sem efetivamente ser? Como diz a música do Zeca Pagodinho, né? Tem gente que vive chorando de barriga cheia, mas tem gente, né? Então, assim, literalmente é isso, né? Tem gente que vive chorando de barriga cheia. Então, muitas vezes, tá? Quando os golpes são pensados, são preparados, esse é um fator importantíssimo que é levado em consideração pelos pilantras, né? Pelos estelionatários, que é o quê? A reação natural que o cérebro da gente tem em julgar as pessoas e as situações pela aparência. Percebe? Só que até agora eu estou focando para vocês, eu estou mostrando para vocês, e o que vocês estão visualizando é o quê? É a aparência personificada de pessoas, não é isso aí? Não é isso que vocês estão pensando? Ah, se a pessoa está bem vestida, se está mal vestida, etc. e tal. Mas entendam que a aparência, ela não é necessariamente uma coisa do que eu estou falando, nem sempre vai ser uma coisa personificada numa pessoa. Ela pode estar, por exemplo, personificada numa mensagem de celular ou numa mensagem de WhatsApp, percebe? Em que tudo, né, que você olha assim no primeiro momento, e se você não, de novo, qual é o mantrazinho aqui do nosso curso? Pare, pense e decida. E muitas vezes pode acontecer de chegar aquele e-mail, aquela mensagem no WhatsApp, né, que ela vai literalmente ter toda a aparência de uma coisa interessante, de uma coisa legal, de uma coisa que parece ser boa para a gente, e ela não vai ser. Percebe? Então, as aparências, elas enganam em todos os sentidos, tá? Não só pessoal, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, né? Por isso que sempre parar, pensar, para depois decidir, é uma coisa que a gente sempre vai estar falando aqui no nosso curso. Vocês já ouviram falar de phishing? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Phishing, hoje, é a modalidade de golpe que mais cresceu entre os idosos. Se, na média, os golpes contra idosos cresceram 60% na pandemia, o phishing cresceu 80%. Ah, professor, como é que você sabe disso? Você está aí na quadrilha dos caras? Não, isso é a FEBRABAN que está falando, né? A Federação Brasileira de Bancos. Por quê? Porque, obviamente, a maioria desses phishings, né, eles envolvem uma questão financeira, muitas vezes de acesso a dados pessoais e até mesmo, né, senhas que são utilizadas para fazer transferências bancárias, ter acesso a contas correntes e tudo mais. Então, e esse é um crime que tem acontecido, e depois a gente vai conversar um pouco também, né, aqui, que eles deram esse crescimento de 80%, mas eu acredito que isso possa ser muito maior, tá? E aí depois a gente vai entender por quê. O que que favorece o phishing, né?
ou por que as pessoas na terceira idade elas são escolhidas como potenciais, né, ou vítimas preferenciais desse tipo de golpe. Tá? Primeiro, porque à medida que a gente vai avançando, né, a nossa idade, e isso não acontece, né, só com vocês, isso acontece com todos nós, tá? A gente não consegue acompanhar o avanço da tecnologia. Isso é fato, né? Hoje a gente estima que o avanço tecnológico ele dobra a cada 2 anos, né? A gente não tem, né? O nosso cérebro não é preparado para isso. Então sempre vai existir uma defasagem tecnológica, né, em termos de conhecimento, entre as gerações, né? Então, por exemplo, meu filho, né, tem 10 anos. Aí ele me chama para jogar Xbox, né? E são jogos lá que tem que você consegue olhar em volta, né? O negócio é em 3D, não sei o quê. Eu falo para ele, meu filho, seu pai parou na época do Atari, né? Que era um videogame muito mais simples, né? Única dimensão. Talvez vocês, né? Muitos de vocês, talvez nunca, talvez tenham brincado de videogame no sentido da asepsia da palavra ou quando tinha a infância de vocês. Então, essa defasagem tecnológica ela é uma coisa natural que existe entre as gerações. Ninguém precisa ter vergonha disso, tá? Então, acho que isso é um sentimento que a gente tem que abolir. A gente simplesmente não consegue acompanhar, né? Outra coisa que favorece muito, lembra quando a gente teve aquela aula sobre os gatilhos mentais e que a gente falou sobre risco e oportunidade? Vocês lembram disso? E aí que aparecia lá, eu esqueci agora o nome da personagem, mas o cara aparecia quando ela comprou a televisão e falava assim, acho que era Matilde. Matilde, você vai deixar de comprar, mas olha, são só 5 minutos. Qual era o grande gatilho mental, né, que ele utilizava? Eram dois, A né? perda, né? Primeiro, o sentimento ou a possibilidade dela perder, exatamente, dona Aida, aquela oportunidade. É o sentimento de perda. Então, esse é o primeiro sentimento que se trabalha. O segundo é o sentido de urgência, né? Então, assim, olha, você vai perder essa grande oportunidade e, olha, você tem que resolver logo, porque só tem 5 minutos. Esses são gatilhos mentais que também são utilizados por empresas sérias, mas também são gatilhos mentais que são usados pelos estelionatários, percebe? Então, eles também, muitas vezes, eles vão dar, nesse phishing, nesses ataques cibernéticos virtuais que eles fazem contra vocês, sempre um sentido de perda e um sentido de urgência, tá? Para que você resolva logo. E aí, o que aconteceu, né, com a pandemia e que acabou se agravando muito, né? E todos nós vivemos essa situação, seja em que lado da mesa ou da moeda a gente esteja, né? Eu, por exemplo, estou há 2 anos sem conseguir, né, desde que começou a pandemia, sem conseguir ver minha mãe, né? Então, eu estou planejando para ir no próximo mês agora, tentando a gente ver se a gente vai. É a questão do isolamento social, né? Então, assim, muitos idosos, né, começaram a ficar, e aí, sim, não só idosos, tá, gente, mas isso aconteceu, óbvio, com a maior parte da população, num processo de isolamento social que fragilizou emocionalmente as pessoas, né? E isso faz com que a gente, num momento de fragilidade emocional, a gente não consiga, às vezes, racionalizar de uma maneira adequada ou tomar decisões de maneira adequada. E a gente se torna o quê? A gente se torna mais frágeis, as nossas defesas se tornam mais frágeis. Tá?
Isso existe no contexto do isolamento que aconteceu em função da pandemia, ou também existe o contexto daquele isolamento, né, daquela falta de assistência, porque às vezes, né, os familiares não moram próximo, né, não tem quem ali consultar naquele momento. Não é porque você não quer ver, porque a distância é longa, então você não consegue ter contato frequente. Minha mãe, por exemplo, mora no Rio, eu moro a 1.500 quilômetros dela, né? Então, assim, a gente quer se ver, a gente gostaria de estar sempre junto um do outro, mas é inviável, né, você conseguir fazer isso a todo instante, tá? Então, assim, existe todo esse contexto, tá? Que fragiliza e torna, né, as pessoas susceptíveis ao golpe. E eu não sei se vocês estão conseguindo ler direito, né? Mas aqui eu botei 2 exemplos. Depois eu vou botar maior, tá? Porque aí a gente vai analisar essas frases, essas mensagens. Eu botei aqui 2 mensagens de phishing, né? Que são fraudes. E da onde que eu tirei isso? Do meu celular. Percebe? Então, assim, normalmente o que que eu faço? Normalmente eu recebo essas mensagens, eu apago, eu mando bloquear o número, né? Mas invariavelmente eu estou sempre recebendo. Essas aqui, como a gente ia falar, eu deixei armazenada no meu celular, né? Depois da palestra eu vou apagar elas e vou mostrar. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, assim, embora exista uma preferência, né? Todas as pessoas elas são susceptíveis a phishing, tá? Agora, o que se percebe, o que se tem feito de levantamento é que, assim, em termos estatísticos, a maior parte das pessoas, né, que às vezes tem caído nesse golpe de phishing, e isso aqui foi via SMS, né, poderia ser via WhatsApp ou alguma coisa assim, elas estão naquela fase da vida, né, a partir dos 60 anos de idade, tá? Justamente por conta daquele contexto que a gente conversou antes. Álvaro, como é que você sabe que essas mensagens são phishing, tá? E aí agora eu vou analisar elas com vocês. Então, vejam. Deixa eu só mexer aqui. O que que diz aqui na mensagem? Banco do Brasil. Existem pendências em sua conta, atualize agora. Tem um link, não deixe para depois. Obrigado pela atenção. De tudo que a gente conversou até agora, eu gostaria que vocês identificassem alguma coisa nessa mensagem. O que é? A agência não é do Banco do Brasil. Tem o código do Banco do Brasil 4004. 4004. Aonde o senhor pegou os 4004? Distrito Federal. Por que Distrito Isso. Federal? Então, vamos lá. Olha. Isso aqui... No link. Ah, no link. A validação. O link. Isso. Então, vamos analisar aqui a questão do número, tá? O prefixo do telefone também, né? O telefone do distrito, né? O prefixo. Então, vejam, isso é uma coisa importante sempre de vocês observarem. Os bancos, ou quem quer que seja via SMS, seja via WhatsApp ou Telegram, qualquer outro aplicativo de mensagem, ele vai mandar mensagens para vocês? Muitas vezes vai. Só que assim, dificilmente eles vão mandar mensagens para vocês com links para vocês clicarem, tá? Já começa por aí. Mas o que é importante? Veja, vocês podem receber mensagens de números de telefone, né, de um número que aparentemente é um número particular? Sim, eu, por exemplo, recebo SMS
da minha gerente lá do Banco do Brasil, sempre oferecendo empréstimo. É para a única coisa que ela me manda mensagem é isso, e no final do ano, né, para desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Senão é só para oferecer empréstimo. Só que aí eu tenho o telefone dela gravado. E não vai vir, no meu caso, um telefone do Distrito Federal. Vai vir um telefone da onde? De Palotina. Vocês percebem? Mas, normalmente, uma boa parte das empresas, elas usam, tá? De 4 a 5. Tá? Nossa, esse 5 ficou horrível, hein? Mas eles usam de 4 a 5 números como código. Então, por exemplo, muitas vezes o Banco do Brasil, ele usa simplesmente, né, vocês vão ver um número assim, ó, 4004. Né? Que eu acho que foi o que a dona Ana, né, que chamou a atenção disso, da questão do Nina número. Rosa. Isso, Nina Rosa. dona Nina. Né? Então, eles têm, geralmente são de 4 a 5 números. Você não consegue retornar para essa pessoa. Percebe? Esse é o primeiro ponto. Eu vi que alguém levantou a mão, vou pedir só um instantinho para a gente terminar aqui, aí eu abro a palavra para quem quiser fazer os comentários. Pode ser? Então, é isso, né? A questão da origem, tá? Ó, aqui está o código de área, né? 061, que é Distrito Federal, né? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado e que sempre ajuda, né? É uma questão que, assim, parece besteira, mas acontece com bastante frequência, que são o quê? Erros de português. Obrigado, né, pela atenção. Percebe? Existem pendências em sua conta. Atualize agora. Esse aqui ainda é um que tem erros bem, vamos dizer assim, simples, né? Às vezes discretos, mas tem algumas mensagens dessas que chegam que o erro de português e o erro de concordância, ele é muito visível, né? Então, assim, eles realmente acabam chamando a atenção. Como que uma empresa do porte do Banco do Brasil manda uma mensagem com erros tão grosseiros de português? Percebe? E aí, existe essa questão que a gente falou com vocês e que eu vou destacar aqui agora, tá? Que é isso aqui, ó. Não deixe para depois. O que a gente acabou de falar com vocês? O que eles querem estabelecer com vocês? Gatilhos mentais. Percebe? Um dos gatilhos mentais é esse aqui, olha. Não deixe para depois, desculpe. Que é o gatilho mental que a gente falou de urgência. Percebe? Esse é o gatilho mental de urgência. O outro é o gatilho mental que a gente conversou, que agora... Estou virando a caneta ao contrário, aí não vai. Que existem aqui, ó. Existem pendências, que é o gatilho mental de perda. Percebe? Se eu tenho alguma pendência na minha conta, isso vai me causar algum prejuízo. Eu tenho que resolver agora. Imagina se eu não consigo receber minha aposentadoria. Né? Olha aqui, percebam, olha. Percebam a data que eles enviaram. Ó. Dia 2/10. Logo no iniciozinho do mês, quando muitos de vocês estão para receber a aposentadoria. Não é? Quem não recebeu a aposentadoria, o salário, está para receber. Você imagina, você recebe no final do mês, você tem 2, 3 dias para receber o salário, ou está para receber naquele dia. Não, eu tenho que regularizar isso aqui.
Imagina se não caiu dinheiro na minha conta. Vocês começam a perceber os gatilhos mentais que eles estabelecem com vocês. Ó, eu aqui também acabei deixando passar aqui, ó. Não, né? Deixe para depois. Mais um errinho ali. Então, é isso, tá? Nesse caso aqui, eu vou dizer para vocês que eles cometeram um pequeno erro, né? Ou, vamos dizer assim, uma coisa que é o link, né? Começou com A maiúsculo, normalmente não começa, e ele não está já como hipertexto, ou seja, ele não está naquele formatinho azul. Então, isso acaba criando uma dificuldade para quem não tem, né, um pouco de vamos dizer assim, facilidade com a tecnologia de ir direto no link. Então, com certeza, isso aqui fez eles perderem potenciais vítimas. Tá? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Agora, quem quiser... Eu vi que alguém levantou a mão, desculpa. Ou seja, eles não querem que você pare, que você pense, né, e que você decida. Por isso, eles jogam sempre esses gatilhos mentais. Né? Aqui é a outra mensagem, então, né, que eu recebi, e é exatamente nessa linha que o seu Sarandi falou, olha, Caixa avisa, já começa por aí, eu não tenho conta em Caixa Econômica, né? Então o negócio, né? Mas muitas pessoas recebem aposentadoria pela Caixa, muitas pessoas recebem auxílio pela Caixa, né? Agora que está tendo. Então o que a gente percebe? Ó, a Caixa avisa, passando para avisar que está tudo certo para transferir um valor de 124,386 para Adalberto. Eu nem conheço o Adalberto, né? Para falar a verdade, no meu hall de amigos não tem nenhum Adalberto que esteja que eu tenha transferido dinheiro. Mas, com certeza, no hall de amigos de alguém deve ter algum Adalberto. E aí, aqui, olha a diferença que eu falei para vocês, tá vendo? Olha, cancelar 02 transferência. Percebe? Ó? Cancelar transferência. Então, o que acontece? Olha, vai debitar hoje, vai debitar quando? Olha, aqui no final do mês. Olha quando eles mandam... Gente, muitas vezes a pessoa já no final do mês, né, já não tem a sobra mais na conta, né, não tem aquele... Vai entrar no especial, vai estourar no especial, para quem já entra no especial, né? Então, o que tem? Olha, é uma época do mês que a pessoa já está ali, né, não pode ter nenhuma perda. Mas o que a gente percebe? As mesmas coisas, olha. Primeiro, né, um telefone, né, de São Paulo, né, eu não tenho nenhum relacionamento bancário em São Paulo, mas São Paulo é um excelente lugar, né, para vir essas coisas, porque a maioria das empresas elas têm sede em São Paulo, né? Mas outra coisa que chama atenção, pelo que eu falei, eu não tenho, né, relacionamento com a Caixa. Então, simplesmente, né, a gente deleta. E olha, esse aqui, né, a gente não consegue visualizar nenhum erro de português, mais coisa. Mas faltou esquecer aqui, né, e botar o cifrãozinho aqui, né, do valor de reais, tá certo? Então, assim, essas são mensagens que a gente recebe rotineiramente, tá? Vocês, assim como eu, como qualquer pessoa, né, a partir do momento que a gente teve essa facilidade de comunicação através dessas novas tecnologias, a gente também se tornou fácil, né, de ser acessado pelos estelionatários, tá? Então, o que acontece? E aí, pô, mas da onde que ele tem meu telefone? Gente, olha, isso aí, existem falhas de segurança, né, hoje que são absurdas, né? Então, assim, existem estelionatários em todos os níveis. Então, assim, existe um negócio chamado Dark Web, Deep Web, né? Deep Web, que eles chamam de internet profunda. Eu não sei explicar muito direito para vocês, não, porque eu também sou meio leigo nesse sentido. Mas é o quê? É uma rede de internet, né? Um sistema de internet que o pessoal, vamos dizer assim, consegue acessar várias coisas que a gente na internet normal
e as pessoas normais, né, como a gente, não acessam, né? E lá, o nego faz comercialização desse tipo de coisa, né? De, olha, eu tenho aqui 1 milhão de cadastros de CPF, telefones, e-mails, eu não sei o que, de pessoas. Então, as pessoas compram, conseguem acessar isso. Então, assim, o que a gente tem que fazer, infelizmente, né? A gente é vítima nesse caso, mas a gente sempre tem que tomar cuidado para evitar os maiores riscos. O setor do Banco do Brasil do cartão entrou em contato. Mas, assim, uma coisa interessante, gente, de falar para vocês é que o banco, ele nunca vai pedir números seus de CPF, nunca vai pedir nada e nem vai pedir para você confirmar nada. Ele só falou, olha, nós estamos ligando porque teve uma compra, assim, o senhor fez essa compra? Foi só essa pergunta que me fizeram. Aí eu falei, sim, eu fiz essa compra, eu tentei fazer no dia tal, na hora tal. Só isso. Ele não me perguntou CPF, não me perguntaram nada. Ah, então, ok. Né? E a compra realmente foi recusada lá pelo banco. Mas o que é importante, nunca dê informações nenhuma. Porque se realmente for uma ligação, eles têm. Se eles falarem assim, mas o CPF da senhora não é tal, ou o telefone do senhor não é tal, eu falo, olha, se você é do banco, você sabe, não preciso confirmar para você. Porque isso já foi checado pelo banco várias vezes, tá? E aí, se vocês se sentirem desconfortáveis, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar essa ligação e eu vou entrar em contato, então, com o meu gerente, assim como a Marivone fez, como o seu Sarandi falou que fez, né? Que entra em contato com a fonte oficial daquilo e vou perguntar, olha, me ligaram falando isso. Então, essa é a melhor estratégia. Não confirmem nada, não digam sim, não digam não, porque assim, olha, entendam, são muito solícitos, muitas vezes são pessoas que já até trabalharam em sistema de telemarketing e tudo mais, e então eles sabem como conduzir a conversa e conduzir para as pessoas fazerem aquilo que ela quer. Então, assim, sempre com muita calma, né? Não deixem se levar ali por essa conversa, que sempre eles dão esse sentido de urgência, né? E de tentar te envolver na conversa. Sobre a questão de estelionato, é uma coisa que todos já viram em algum momento. Não quer dizer, tá, que isso aconteça sempre, né? Mas que é o que a gente chama de estelionato sentimental. O estelionato sentimental é aquele estelionato em que ele é feito através de um elo de sentimento que existe entre a pessoa e o estelionatário. E que muitas vezes, né, a gente jamais terá coragem de chamar essa pessoa de estelionatário, percebe? Porque muitas vezes o que a gente vai fazer, né, é que às vezes uma pessoa da família, percebe? É óbvio que existem aquelas pessoas que se aproveitam, né, para entrar na vida de uma pessoa, seja de um homem, de uma mulher, com vistas, né, de realmente conseguir benefícios, né, vantagens financeiras, tá? Mas às vezes a gente passa por situações, tá, de estelionato sentimental e que a gente não chama isso, porque até é uma palavra forte, né, a gente falar estelionato. Mas assim, eu vou dizer por exemplo, quando o filho faz pirraça, tá? Então, por exemplo, minha filha se faz uma pirraça, o filho faz uma pirraça porque, sabe, ou o neto, eu quero, você não vai me dar. É óbvio que a gente não vai chamar um neto, a gente não vai chamar um filho de estelionatário. Mas, de certa forma, né, eu quero que vocês entendam que isso a gente às vezes acha até bonitinho, né, ou a gente acha que é normal, mas isso é um certo golpe, tá? Que a criança ou aquela pessoa está dando a gente. Não quero que vocês levem um golpe no sentido de crime nesses casos, percebe? Mas é uma forma dela forçar, de tentar tirar alguma vantagem nesse momento da vida, né? No momento em que
de novo, vou falar para vocês que muitas vezes a gente está fragilizado, né? Às vezes a gente está sozinho, né? Então, assim, quem não precisa de atenção, né? Quem não precisa de carinho, quem não precisa de afeto. Quando eu estou falando, por exemplo, aqui nesse caso do estelionato sentimental, que é uma coisa que tem crescido muito, é o quê? Hoje, quantos de vocês não têm acesso a um celular? Né? Todos vocês aqui têm acesso à internet, senão vocês não estariam na aula. Que trocam mensagens com pessoas por mensagens, que trocam e-mails. Quem sabe não tenha entre vocês pessoas, né, que talvez entre num aplicativo, né, para conhecer pessoas, né, para ter um envolvimento emocional. Então, essas pessoas, esses golpistas, eles estão lá. Eles não têm cara, eles não têm nome, eles não têm sexo. E é aí que eu falo para vocês, as aparências enganam. Então, aquilo que talvez a gente falava assim há 20, 30 anos atrás, né? Ia lá, ó. Vou falar aqui, né? Mas vocês me desculpem se alguém se sentir ofendido. Aquela menininha só tá com aquele senhor, né? Para tirar o dinheiro dele. Ou aquele rapazinho só tá com aquela senhora para tirar o dinheiro dele. Percebe? Aquilo, por quê? Porque antes era o que a gente via. Hoje, o que acontece na internet? Se vocês se envolvem, a foto é falsa. Às vezes você acha que você está falando com a mulher, você está falando com um homem. Percebe? Porque na internet tudo pode ser mudado. E as pessoas, né, elas vão conversando, elas, de novo, são sedutores, né? Muitas vezes as pessoas estão numa fase sentimental e aí você vai se envolvendo emocionalmente. Às vezes essas pessoas, elas quando você pede para ver pessoalmente, elas sempre marcam, mas depois arrumam uma desculpa, cancela em cima da última hora. Aí fala, será que você não podia... eu estou aqui no meio da rua, tive uma dificuldade, será que você não pode transferir um determinado valor para mim, depois eu te pago? Né? E aí eles vão conseguindo angariar valores e conseguir benefícios. Tá? Então, é muito mais difícil esse tipo de estelionato, né? Você conseguir, né? Que as pessoas vamos dizer assim, se digam vítimas desse tipo de golpe, tá? E aí é uma coisa que eu quero falar com vocês, é que, assim, muitas vezes as pessoas não denunciam, né, esses golpes por vergonha, percebe? Por quê? Porque, pô, eu achava que era uma pessoa legal, eu achava que era uma pessoa, né, que podia fazer um bem para mim nesse momento. Eu me sinto envergonhado de ter passado por um golpe desse, eu me sinto envergonhado, percebe? E aí não denunciam. E aí essas pessoas, elas vão, né, angariando mais vítimas. Então, assim, eu sei que é difícil, mas sempre vai ser um grande ato de coragem, um benefício muito grande, se as pessoas, né, que passarem por esse golpe, se elas denunciarem, tá? Eu vou pedir... Quem aqui já ouviu radionovela na vida? Levanta a mão. Radionovela, agora, a hora do... Né, Então, todo mundo já deve ter visto, ou, quem sabe, até tido um rádio parecido com esse aqui, né? O direito de nascer. Um rádio parecido com esse aqui. Então, veja, como eu falei essa questão do estelionato sentimental, emocional, né? Eu vou passar para vocês aqui uma radionovela. É só o áudio, né? Eu botei aqui o óbvio aqui para vocês terem esse ar nostálgico, né? Da época do rádio, da época áurea do rádio. Mas o que eu quero dizer para vocês? Aqui não é um caso de um golpista, tá? Embora ele, vamos dizer assim, ele efetivamente ele dá uns golpes, né? Mas é da família, percebe? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, né?
Nesse caso aqui especificamente, talvez vocês já tenham vivido essa situação, né, de alguma forma. O que eu quero, né, que vocês compreendam? Que a gente não está aqui demonizando, ou a gente não está aqui criticando, tá, e nem julgando, tá, nenhuma atitude que ninguém tenha em relação a entes queridos. Mas que essa situação que vai ser mostrada aqui, que leve vocês à reflexão, tá? Pensando sempre no quê? Nessa questão da saúde financeira de vocês, né, e da situação financeira de vocês, nessa fase que vocês estão na vida, tá bom? Ninguém aqui está julgando ninguém. Só a gente quer levar vocês ao processo de reflexão aqui com vocês. Pronto. Bom, então, gente, depois a Vitória conseguir, se não, depois eu mando o link para vocês, né? Ou a Vitória manda o link para vocês, e aí vocês conseguem assistir. Mas, basicamente, é a história, né, de uma senhora, né, que o neto fica fazendo várias, vamos dizer assim, e o neto já de idade, né, vamos dizer assim, já mais independente, várias estratégias, né, para conseguir que a avó dê para ele algumas coisas, né? E aí chega no momento de necessidade, a avó ela precisa de um determinado valor e ela acaba não conseguindo ter esse valor para uma necessidade básica dessa. Bom, vamos falar de outros golpes, tá? E aí eu volto aqui com vocês com essa figura, né, de uma pessoa bem vestida e de uma pessoa mais simples. Porque essa é a base desse golpe. O famoso golpe da loteria, o famoso golpe do bilhete premiado, tá? Eu, infelizmente, eu tive uma amiga, tá, que a mãe dela perdeu uma quantia considerável em joias, né, e dinheiro num golpe desse. O que favorece esse tipo de golpes? Primeiro, a empatia, né, muito comum das pessoas, ou seja, aquele sentimento de querer ajudar, né? Então, assim, a gente quer ajudar uma pessoa que a gente entende que a nossa mente já está, vamos dizer assim, quase que programada, porque ela está num determinado contexto, né, de que, olha, aquela é uma pessoa humilde, é uma pessoa necessitada, é uma pessoa que se pode ajudar. Segundo, a certa questão de ingenuidade, né, da pessoa, porque ela vai sendo envolvida. E aquele sentimento de oportunidade única, né? Uma oportunidade de ouro, uma oportunidade que caiu do céu, né? E aí, eu não sei se vocês sabem como esse golpe se desenvolve, tá? Mas é um golpe muito comum, né, entre pessoas, né, de pessoas, geralmente eles procuram, né, eles estudam as vítimas. Essa senhora, ela era aposentada, né, fiscal aposentada da Receita Federal do Brasil, então ela, né, tinha vamos dizer assim, um poder aquisitivo, né, e um padrão de vida no nível que eles gostariam de dar o golpe. Existe uma pessoa, geralmente é uma pessoa simples, né, pode ser um homem, pode ser uma mulher, tá? Então, uma pessoa. Normalmente, essa pessoa ela vai estar vestida com roupas simples, né? E ela vai se fazer de uma pessoa, vamos dizer assim, sem muitos conhecimentos. E ela vai chegar e vai abordar a vítima e com aquela conversa de que, então, eu recebi esse bilhete aqui de loteria, mas eu não sei como é que eu faço para resgatar, será que o senhor ou a senhora podia me ajudar com isso? Né, assim, eu tenho muita dificuldade, eu sou lá do interior, né, eu não estudei, e aí começa aquela conversa para te envolver, para se mostrar uma pessoa extremamente necessitada, né, ou seja, uma pessoa que vai causar empatia, ela quer angariar a sua empatia. Nessa conversa que normalmente a vítima está prestando atenção, está conversando, quando se percebe que a vítima começa a estar envolvida ali naquela conversa, chega uma outra pessoa.
que normalmente é uma pessoa o quê? Muito bem vestida, né? Uma pessoa que parece ser uma pessoa muito esclarecida, e pergunta se está havendo alguma coisa. Olha, tem alguma coisa acontecendo? A senhora está bem? Essa pessoa está lhe importunando? O que está acontecendo? E aí se começa a conversa. E aí aquela pessoa, não, eu posso te ajudar, não sei o quê, papapá, eu vou lá com você. E aquela pessoa mais simples, né, que se passa por uma vítima, ela fala, mas eu sei lá, eu vou te dar o bilhete, quem garante que você vai me dar o meu dinheiro, não sei o quê. E essa pessoa bem vestida, ela também é um estelionatário, os dois são estelionatários. E aí, essa pessoa bem vestida vai falar, olha, então tá aqui, né? Eu vou te dar esse valor aqui como garantia. A pessoa tira um bolo de dinheiro, né? Às vezes pode nem ser dinheiro verdadeiro, e dá para aquela pessoa. E aí a pessoa se finge de grata e não sei o que, mas se vocês me ajudarem, então, né, eu vou dividir com vocês, né, esse valor da loteria, eu vou dar tantos por cento e tudo mais. Só que aí agora o que acontece? Os dois vão envolver a vítima para também dar alguma garantia, né? E essa garantia, a vítima vai falar, mas eu não tenho dinheiro, mas você não tem uma joia, você não tem né, algum bem valioso em casa, não sei o quê. No caso dessa senhora, que eu falo para vocês, né, que é conhecida, ela não tinha dinheiro, ela deu joias. As joias dela no valor de mais de 400 mil reais, né? Ela acabou perdendo. E aí, na hora, então, vamos lá na caixa, uma pessoa falar, eu estou desde de manhã sem comer, no caso dela, falaram isso, né? Estou desde de manhã sem comer, deixa eu só ir ali, ó, de garantia, eu vou deixar para vocês aqui o bilhete, né? Esqueci o documento, eu vou em casa pegar, ó, vou deixar de garantia aqui o bilhete, vou pegar esse aqui de garantia para vocês não sumirem com o meu dinheiro, com o meu bilhete, vou deixar o bilhete aqui. E a pessoa some, né? Daqui a pouco ela arruma um jeito, depois que eles conseguiram angariar algum valor, e ela some. E a pessoa que é vítima desse golpe, até ela cair, né, na ideia de que aquilo é um golpe, que a pessoa está demorando meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, ela custa a entender que é um golpe, né? E aí depois vem a vergonha, né? Como que eu pude cair num golpe desse, né? Perder, às vezes, as economias de uma vida, né? E aí, muitas vezes, as pessoas têm medo de denunciar, né? Então, assim, a gente sabe que, às vezes, é muito difícil, né, conseguir angariar os valores nesses crimes de estelionato, dependendo da forma como eles são feitos. Os valores perdidos, os bens perdidos. Pode acontecer, pode não, né? Mas, se a gente não denuncia, nunca existe investigação a respeito, né? Então, essa sensação também, né, de que, olha, eu fui abençoado, porque às vezes vem uma pessoa e fala, às vezes é uma pessoa que está passando por alguma dificuldade financeira, fala, Deus me mandou a oportunidade, olha só, né, eu vou dar, sei lá, 50 mil para o cara, vou dar 10 mil, e ele vai dividir comigo 1 milhão de reais, vai resolver minha vida, da minha família. Isso é uma ingenuidade um pouco excessiva, né? Se também não for também uma certa ganância, né? Então, assim, quando a gente fala para vocês, né, dessa questão, isso envolve tudo. E aí, né, aquele ditadozinho, quando a esmola é demais, né, eu acho que todo mundo sabe completar esse ditado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, tá? Então, vamos ter sempre isso em mente. Qual é a melhor forma de vocês agirem nesses casos? Primeiro, não tomem nenhuma decisão sozinho. Eles vão querer forçar, mas se você não me ajudar, então eu vou procurar outra pessoa. Vamos ali, vou conversar, vou chamar minha filha, vou chamar meu filho, vou chamar meu esposo, vou chamar... Enfim. E se vocês começarem a perceber, né, vocês estão sendo pressionados, não sei o quê. Vou falar para vocês, né? Assim, finge que está passando mal, né?
ou pede para ir embora, começa a chorar, começa a gritar, sabe? Ou finge que está passando mal, pode ser até um vagabundo vai embora, né? Então, assim, se vocês verem que não tem como vocês pedir um socorro, alguma coisa, né, dá um jeito. Porque se isso pode partir, né, começar como um golpe, que em tese não quer machucar ninguém, como pode isso evoluir para um sequestro relâmpago, tá? Então, tomem muito cuidado. Esse tipo de abordagem começa a sair fora logo e vão embora, tá? Então, essas coisas mirabolosas que aparecem no meio da rua, né, de pessoas desconhecidas, gente, ganhar na loteria sem jogar, né, literalmente, se ganhar na loteria jogando já é difícil, né? É mais fácil cair um cometa na cabeça da gente do que a gente ganhar na loteria. Imagina a gente ganhar sem jogar, né? Então, assim, a gente realmente tem que ser muito abençoado por Deus para isso, um negócio desse ser um negócio verdadeiro. Então, quando a esmola é demais, os santos confiam. Eu vou dar pessoas, né, que estão no início da vida adulta, vamos dizer assim, também às vezes são vítimas, né, dessas pessoas, tá? Também passam valores, né, pessoas bem-sucedidas, como alguém falou aí, desculpa, eu não vou lembrar quem, pessoas esclarecidas, né, a gente olha assim e fala assim, não, porque a pessoa vou falar, professor universitário, quem diz que a gente, né, também não vendeu abacaxi, ele me enrolou aqui, eu acabei, era 6 por 50, eu acabei pagando, eu sei que ele conversou tanto comigo, e prova daqui, prova dali, não sei o que, acabou que eu paguei mais caro o abacaxi do que... Mas a gente, às vezes, a gente dá, né? Então não existe esse negócio de ninguém tá isento, né? Ninguém tá isento, tá? É isso que eu quero que vocês tenham em mente. O que a gente está fazendo aqui é essa percepção de vocês entenderem que, olha, a gente tem que se atentar em alguns detalhes. Eu vou, tá? Tem as questões dos golpes telefônicos, né? Acho que foi, não lembro quem que me falou na aula passada, né? Que passou por uma situação dessa, em que ligam, né? Para vocês ou mandam mensagens. Ou é aquele golpe do sequestro, né? Então, assim, normalmente a pessoa liga, a primeira fala dela não é muito clara, né? E aí, normalmente, a vítima dá informações para eles continuarem, né? Então, por exemplo, alô, alô, aí, em vez de você falar assim, filha, filho, aí, às vezes você fala assim, oi, Álvaro, é você? Ou, é o Álvaro, não sei o quê. Aí, ou então, né, acontece essa coisa de, olha, né, teve um acidente aqui, como você deu a informação? Pô, a senhora é o que dela, né, não sei o quê. E aí começa, né, todo aquele processo de extorsão, né, por quê? Aí, de novo, né, gatilhos mentais, tá, gente? Emergência, o gatilho, né, de urgência, o gatilho mental, emocional, né, do vínculo que você tem com essa pessoa. E a questão da premiação inesperada. Olha, você ganhou um carro. Isso chega, né? Você ganhou não sei quanto na promoção da Nestlé, e às vezes você nunca se inscreveu em promoção nenhuma, né? E você ganhou, né? Pelo código de barra do cupom. Aí as histórias são as mais diversas. Então, assim, ó, eu sei que tem um ditado que fala assim, que cavalo dado não se olha os dentes, mas às vezes, assim, o cavalo, às vezes, ele pode trazer um prejuízo danado, né? Então, assim, nesse caso, eu peço que vocês fiquem com, quando a esmola é muito, o santos confia. E nesse período da pandemia, né, nesse caso de premiação, mas quando a gente tem essa questão do envolvimento de pessoas queridas, tá? Nesses golpes, que vocês podem ser vítimas, eu vou falar isso porque assim, a minha sogra aconteceu isso com ela. Ela só não né, foi vítima, o golpe só não se concretizou porque um dos filhos dela estava lá e aí era o golpe do sequestro. E aí ele tomou o telefone da mão dela, que ele estava ouvindo mais ou menos a conversa, começou a ver ela desesperada, tomou e começou a xingar os caras.
E minha sogra, meu coitada, ela quase, meu sogro quase não ficou viúva ali, não sei nem por quê. Ela entrou num desespero tão grande, né? Porque aí ele xingou e desligou o telefone, que ela bateu, ela nunca bateu no filho, ela deu um tapa na cara do meu cunhado, né, e falou, mas vão matar a sua irmã, você é um irresponsável, não sei o quê. E aí ela começou a passar mal, né, com essas questões de cardíaco, não sei o quê, e ela só melhorou quando conseguiu pegar o carro e levar ela para ver a minha cunhada, né, a filha dela, que estava lá na escola dando aula, né, e aí que ela se tranquilizou. Então, vocês vejam, assim, essa questão do isolamento ou da distância dos entes queridos, isso aumenta muito a probabilidade, né, de vocês caírem nesse golpe, né? Então, assim, se ligarem para vocês e vocês suspeitarem, eu sei que é difícil pensar, não vou, de novo, né? Cada um sabe, né, como que acontece na hora que passa, a gente coisa, mas tentem alguém que possa estar com a cabeça um pouco mais fria, que possa estar menos envolvido emocionalmente, sei lá, um vizinho, né? Bate na porta de um vizinho e vai, sabe? Ou de um filho, né? Foi ali foi Deus, né? Que deixou o meu cunhado lá, que estava. De novo, ele foi filar a boia na casa da mãe, né? Acabou servindo para alguma coisa. E aí, vocês tentem, né? Uma pessoa. Ou, tipo assim, a ligação tá ficando ruim, tá falhando, não sei o que, dá uma desligada e tenta entrar em contato com a pessoa, né? Olha, aí eles vão tentar ligar de novo, vai dar ocupado, não sei o que, e aí, sabe? Ou se tiver um outro telefone na casa, tenta ao mesmo tempo entrar em contato com a pessoa enquanto está conversando. Eu sei que é difícil, não é fácil, né? Assim, passa porque na hora que eles começam a falar, passa mil e uma coisas na cabeça. Mas são formas que talvez vocês possam evitar. De novo, é sempre aquela questão da urgência e do elo sentimental que eles vão, né? Tipo, tentar estabelecer com vocês, tá? E, né, o golpe do empréstimo consignado, tá? Então, assim, a gente conversou, né? Obrigado, Marli, obrigado a você. A gente falou da questão do empréstimo consignado, né, na aula passada, e, assim, existe o empréstimo consignado, que a gente pode falar que é um golpe, que é quando isso é feito por empresas, né? Elas depositam dinheiro na sua conta sem você pedir, isso eu já considero um golpe, mas existem, tá? Pessoas que conseguem ter acesso aos seus dados e fazem empréstimos no seu nome, que depois você vai pagar, mas você não vai ver o valor do empréstimo. Como que eles têm acesso a esses dados? Gente, olha, eu vou falar para vocês que, assim, muitas formas, né? Eu não sei imaginar o quanto. Vagabundo é a tristeza. Mas qual é a forma de vocês se precaverem disso? Não tem outra forma que não seja essa que está vislumbrada aí para vocês. É vocês, mensalmente, olharem e acompanharem detalhadamente tudo que é debitado da conta de vocês. Tá? Se vocês não fizerem isso, não tem como você reverter esses golpes. Tá? Porque, às vezes, nem foi você que forneceu os dados para esse golpe. Eles conseguiram em outras fontes, né, da vagabundagem lá. Então, vocês só têm que se proteger, não tem jeito mesmo. E aí existe uma série de outros golpes, né? É o pessoal que te manda e-mail, mensagem dizendo que você, olha, principalmente funcionário público, né? Às vezes o pessoal faz muito isso. Saiu uma causa aqui referente ao plano Collor de não sei o quê, papapá, você tem direito a receber não sei quantos R$1.000. Né? Saiu aqui um plano referente ao fundo dos funcionários públicos, não sei o quê. Você vai ter direito a... Aí você entra em contato, aí eles dão um número para você, você entra em contato, tudo. Eles vão falar, olha, tá, tudo, o dinheiro já está aqui, tudo patrão, mas você tem que arcar com uma parte das custas judiciais. Né? Então, assim, você precisa depositar uma parte do valor das custas e vão te passar o nome.
muitas vezes você vai olhar lá, vai ser realmente um nome de uma pessoa, de uma empresa, alguma coisa que vai transparecer seriedade, tá? Mas eu digo uma coisa para vocês, não tem como você ganhar uma causa judicial se você, em algum momento, não passou uma procuração para um advogado ou para uma associação de funcionários te representar. Não existe isso, né? Ninguém entra na justiça exigindo, né, ou tendo algum benefício para você de graça, né, sem você pedir. Então, se você não fez isso, provavelmente é golpe. Se você é funcionário público ou funcionário de iniciativa privada, alguma coisa, e tem alguma possibilidade, né, de você ter assinado, mas nem lembro mais, ainda quando eu estava na ativa, não sei o quê, né, a gente sabe que a justiça demora para caramba, entre em contato com a sua associação, com o seu sindicato e pergunta se realmente, né, essas causas foram ganhas e se isso estava... E nunca, jamais, você vai ter que depositar dinheiro de custas judiciais para receber esse dinheiro. Isso vai ser debitado já automaticamente, se isso for feito de maneira usual, isso vai ser já debitado, né, os honorários advocacistas no momento lá do valor que você tem para receber, tá? O golpe do falso motoboy, que foi esse que, né, comentaram agora, em que se fazem passar por uma instituição financeira, aqui normalmente você tem conta, e fala que seu cartão está com problema. Nesse caso, né, que foi comentado aqui, se quebrou o cartão e se passou, mas ali tinha todos os dados, né? O cartão está partido no meio, a pessoa cola, ela tem o dado do cartão, ela tem o nome, tem o código de segurança atrás, ela consegue fazer. Compras pela internet. Quando eles fazem isso, tem gente que vamos dizer assim, até mais sofisticado, em que eles vão lá e te dão um cartão, né, falso, diz assim, esse aqui é o cartão provisório até chegar o outro, e a senhora me passa esse cartão, o senhor me passa esse cartão, que esse senhor já está dando problema, está dando problema. Não precisa, né? E banco nunca vai buscar seu cartão em casa. Nunca. E se seu cartão der problema, dificilmente o banco vai te avisar. Ele vai mandar um motoboy, ele não vai mandar um motoboy pegar, isso vai estar disponível. O seu cartão ou vai chegar na sua agência, ou ele vai chegar pelo correio. É as duas formas que as empresas enviam cartão para cliente. Não existe esse negócio de motoboy, tá? Então, se alguém vier com essa conversa para vocês, é golpe, se desvencilhem o mais rápido possível e nunca, nunca passem nenhum dado. Saidinha de banco é um golpe clássico, né, que é as pessoas sempre têm ali alguém observando, pessoas, né, sacando dinheiro e tudo, alguém que tem saca às vezes um valor mais volumoso, às vezes vai pagar aluguel, vai pagar um monte de conta, né? Tem gente que ainda tem essa questão de pagar no dinheiro e aí depois, né, ela é abordada, é assaltada e tudo mais, na saída do banco. Ela é seguida. Então, assim, sempre que vocês puderem também não usar, né, dinheiro vivo é interessante. E eu bateria etc, porque eu não tenho, sinceramente, tanta criatividade quanto os malandros, né, para ficar falando golpe com vocês aqui. Esses são os coisas, mas assim, vocês podem ter certeza que daqui a um ano, se a gente voltar a falar disso, a gente vai ter mais algum golpe novo na praça. Né? Consulte outras pessoas, consulte os meios oficiais, como foi falado aqui, eu liguei para o meu gerente, mandei mensagem para a minha gerente, e se você foi vítima de um golpe, não tenha vergonha, né? Ninguém é menos, tá? Porque foi vítima de um golpe e ninguém é mais porque nunca foi vítima, né? Na verdade, a única pessoa que está errada nessa história dos golpes são as vítimas. Desculpe, são os estelionatários. Ele é a única pessoa que está errada e ele é a única pessoa que deveria sentir vergonha do que faz, né? Então, assim, não tenham vergonha. Não vou dizer para vocês assim, às vezes a gente fica assim, não adianta denunciar, né? Porque eu não vou ter meu dinheiro de volta, eu não vou conseguir os bens de volta. Mas, assim, a gente acha às vezes que não, né? Às vezes pode demorar, mas a polícia está lá, ela está trabalhando, ela está investigando, né?
Então, assim, uma hora ela vai pegar essa galera. Pode ser que ela não consiga reaver os seus valores, mas uma hora pega. A gente sempre vê aí notícias de gente que está sendo presa por conta desses golpes. E, né, como mensagem final, né, que eu quero deixar para vocês, é que pare, pense e decida em todas as suas decisões relativas a dinheiro. Essa também vale para você se prevenir de golpes, né? Então, parar, pensar sobre o que está acontecendo e decidir. Sei que, se vocês conseguirem fazer isso, por mais difícil que seja, tá? Por mais difícil que seja, porque é justamente isso que eles não querem que vocês façam, por isso que eles lançam esses gatilhos mentais de urgência, né? Se vocês conseguirem fazer isso, ou uma pessoa que consiga auxiliar vocês nisso, tá? Existe uma grande chance da gente conseguir prevenir esses golpes, tá bom? Por fim, né, eu tomei a liberdade aí de tirar esse print screen no início da nossa conversa, tá? Eu quero dizer que foi um grande prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, mais uma vez, estar participando desse projeto, que eu acho que é um projeto maravilhoso, né, da UAN. Quero parabenizar todos aí que coordenam, Marivone, a Simone, né, a Taiwane, eu acho também, né, desculpa, todos, né, os estagiários, todos vocês que estão aqui, tem gente que já é a segunda, né, vez que a gente está se vendo e tudo, e quero dizer que, assim, muito, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, trocando essas experiências, conversando, né, e poder contribuir um pouquinho. Muito obrigado, e agora a gente está aí, né, até o tempo que a Marivone deixar, a gente está aí para conversar.